seja muito bem-vindo ao Fábio Romualdo Academy, um canal que traz para vocês atualizações médicas, discutindo artigos científicos que podem ser muito úteis para você, meu paciente, para você, pessoa que fica proibindo a atualização nos planos de saúde. Vamos falar especificamente sobre processos de infiltração com ácido hialurônico nas articulações de pacientes com artrose, e para isso eu trouxe aqui uma pesquisa de 2019 da Sociedade de Osteoarthritis, que faz as pesquisas internacionais sobre o assunto. Esse artigo, como eu disse, de 2019, ele tem a ideia de trazer para a população, para os médicos em geral, os níveis de recomendação para tratamentos tanto em pacientes com lesões articulares no joelho, no quadril, eventualmente naqueles também com osteoartrose disseminada de uma maneira poliarticular. E para isso ele faz a revisão, em meta-análise, que é o que há de mais interessante, que mais se aproxima de uma situação ideal quando se fala sobre artigo científico. E aqui vale a pena a gente estar lembrando que os níveis de evidência, eles vão basicamente de 1 a 5, com uma caracterização sendo o 1A aquele que tem o maior nível de evidência, e automaticamente, com o passar do tempo, ele vai diminuindo. Então aqui a gente já vai adiantando, como todo trabalho científico, ele é composto pelo objetivo, métodos e resultados. Mas ele diz aqui que o que se busca no tratamento da osteoartrite do joelho, ela vai muito em cima de necessidades de programas de exercício com ou sem a dieta, e a gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente. Da mesma maneira acontece com o quadril, mas não em nível de evidência tão elevado, mas fica absolutamente claro que a atividade física bem direcionada é a principal indicação para o tratamento das artroses em geral. E, logicamente, as pessoas, praticamente todas elas, têm algum grau de comorbidades, Também vamos falar sobre problemas gastrointestinais, problemas de pele, problemas de cardiovasculares, situações em geral de comorbidades, depressões, ansiedades. Então, é super interessante a gente mostrar o que a gente está falando, segundo a Osteoarthritis Research Society International, sobre o tratamento de uma das doenças mais comuns do mundo. Meu nome é Fábio Romualdo, eu sou médico do esporte, atuando basicamente hoje aqui em Natal, nas clínicas Trauma Center e Endoclin, com formação na Santa Casa de São Paulo, gloriosa Santa Casa de São Paulo, especialização em ortopedia nos famosos tijolinhos da Santa Casa, medicina do esporte realizando na Universidade Federal de São Paulo, na saudosa Escola Paulista de Medicina, com experiência tanto com atletas amadores como atletas profissionais, atuando no futebol, na Confederação Brasileira de Vôlei, onde eu me encontro hoje, sendo o médico do time do América Futebol Clube, mas na categoria vôlei, junto com o Vôlei Natal, disputando atualmente a Superliga B do Campeonato Brasileiro. Então, para a gente falar especificamente sobre o nosso assunto, a gente precisa estar sempre lembrando que o problema da tanto a osteoarthritis, como dito no americano, que pode se confundir até com o quadro de artrite, mas para fins desse vídeo vai ser mais determinado como quadro de osteoartrose mesmo, termina sendo uma das situações mais comuns de processos de dificuldades de capacidade e dor crônica. E como não poderia ser diferente, essa dobradinha termina sendo um grande problema de saúde, tanto para a pessoa quanto para quem custeia os sistemas de saúde. Então esse artigo, esse vídeo, ele está em cima basicamente daquele tratamento não cirúrgico. Evidentemente, as lesões mais graves, tanto de joelho quanto de quadril, podem levar a equipe médica ao entendimento de uma necessidade de substituição dessa
articulação, basicamente com osteotomias ou artroplastias, que não é o foco desse vídeo. Não vou ficar falando basicamente sobre esse tipo de assunto. Vamos abordar aqui o tratamento, o manejo não cirúrgico desses pacientes. E lembrando que, via de regra, são pessoas que já têm uma idade mais avançada e é praticamente uma certeza que algum desses quadros ela vai ter, seja ele gastrointestinal, algum problema cardiovascular, e problemas de dor e depressão em geral, que muitas vezes termina sendo o quadro quase da sequência do quadro de dor. O paciente com dor crônica tem uma aproximação muito grande com quadros depressivos. E aí, sem me prender à metodologia do trabalho, mas deixando muito claro que ela existe, né? Os trabalhos são extremamente difíceis de serem realizados, né? É uma situação muito complicada, né? Nesse em especial foi feito o levantamento de artigos, então em cima de várias plataformas, para quem está mais acostumado com o mundo de artigos científicos, foi utilizado o Medline, PubMed, o Embase, mas basicamente em cima das metodologias da Cochrane Databases, o que é, sem dúvida nenhuma, a situação mais correta, vamos dizer assim, quando da metodologia desse trabalho. E nesse em especial foram realizadas em cima dessas análises entrevistas com médicos, com especialistas que, além de estarem nessa sociedade que nós já falamos, também na Sociedade Americana de Reumatologia e na Liga Europeia contra o Reumatismo. Esses profissionais foram, a partir de dados, né, questionados, e se buscou um intervalo de confiança de 95%. Tudo isso são situações inerentes a aprovações para que nós possamos caracterizar esse exame, esses trabalhos como com nível de confiança extremamente elevados, tá? Para finalizar, e vou falar um pouquinho mais para frente, lá na frente, foi basicamente determinado se os médicos eram a favor ou contra o que foi determinado e se tinha um nível de força muito grande ou era apenas condicional. Isso quer dizer o que os médicos devem indicar quando da presença desses quadros de artrose, baseado, insisto, em cima do que foi um consenso construído, basicamente em cima de votações daqueles profissionais mencionados. Tá bom? Então, as recomendações fortes indicavam um perfil de confiança extremamente interessante. Então, todas as vezes que nós formos falar aqui de nível de recomendação forte, é porque os profissionais que analisaram assim ou pensaram, e, eventualmente, na condicional, quando algum grau de incerteza ainda existia. Lembrando que também foi questionado se era certo ou errado a utilização de alguns métodos de tratamento para a osteoartrose, certo? Então, pessoal, o que a gente vai falar aqui está totalmente listada em nível de evidências nesses, tanto do nível 1 até o nível 5, automaticamente. Cabe a lembrança que raramente o médico se baseia num nível 5 para conduzir a sua prática clínica, né? O médico deve levar em consideração basicamente os níveis 1, isso não tem nenhuma dúvida, 1A, 1B, e nível 2 também traz uma boa recomendação médica quando se faz as solicitações, e quando é a partir de 3 para frente, 5, por exemplo, que é basicamente o relato de um caso que deu certo, não é uma indicação médica das mais interessantes, das mais precisas, e obviamente se evita basear o seu tratamento em cima dessa situação. Então, também, em cima dessa situação, existe o termo da boa prática clínica médica, né? Então, se você trabalha em cima das recomendações, né, com níveis de evidência, automaticamente você está se baseando em cima do chamado boa prática
clínica. Assim, dessa maneira, para vocês entenderem o nível de dificuldade de um trabalho, nesse em especial, foram analisadas inicialmente mais de 12.000 publicações que eles entenderam relevantes que pudessem ser, de alguma maneira, utilizadas para a realização desse trabalho. Entretanto, desses 12.000, apenas foram elegíveis pelos critérios que eles estabeleceram menos de 10%, menos de 1.000 trabalhos. E desses 1.000 trabalhos, ainda outros foram condensados, foram descartados em decorrência dos critérios utilizados, e para esse trabalho a Sociedade de Cuidados da Osteoartrite se utilizou de 407 trabalhos para a elaboração desse trabalho. O algoritmo também não vou levar em consideração, não tem nenhuma necessidade. O que eu trago aqui é basicamente para que as pessoas entendam como esse tipo de trabalho precisa ser respeitado e como não existe uma situação onde vá puxar para um lado ou para o outro. Tá? Todo o algoritmo do tratamento não cirúrgico, ele é devidamente caracterizado com estatística, com bioestatística, para que no final das contas se tenha um resultado extremamente confiável, muitas vezes até porque vai servir de condução para os principais médicos, né? Entende-se que os principais médicos eles têm que estar atualizados em cima do que se estuda, do que se entende ser a melhor prática para cada situação. Então vamos começar aqui em cima do que chama-se das recomendações para a osteoartrose do joelho, tá? Então o tratamento principal, ele foi feito, como eu disse lá no começo, na parte da introdução, em cima de um trabalho de exercícios, um trabalho específico de fortalecimento dessa musculatura com todos os cuidados possíveis. Não é porque a pessoa faz atividade física que necessariamente ela está fazendo o que precisa ser feito. Isso é uma coisa muito comum na prática do consultório, quando o paciente com artrose, ele já se sente muito tranquilo porque fala, não, eu já faço atividade física, eu já tenho um profissional de educação física que me acompanha. Infelizmente, isto não é um indicativo único e exclusivo que está sendo feito da maneira correta. Você nunca pode esquecer que a condução da sua atividade física também pode estar sendo errada. Então, da mesma maneira que o médico eventualmente pode estar propondo um tratamento errado, um profissional de educação física pode estar fazendo, não necessariamente o tratamento errado, por mais que possa, mas de repente o não mais indicado na sua situação inicial e na sua situação em especial. Tá? Então, voltando aqui ao texto, um tratamento estruturado de exercício, ele termina sendo a principal indicação e de preferência com um processo de controle dietético junto com esse exercício. Isso vai servir para praticamente tudo, mas aqui terminou sendo uma situação também estatisticamente comprovada. O que chama atenção nessa apresentação, diferentemente de apresentações anteriores, é que exercícios onde você tem um trabalho do seu mind body, do seu entendimento corporal, como no Tai Chi ou na Yoga, foram considerados como extremamente efetivos e seguros para todos os pacientes com a osteoartrose do joelho, independente das suas comorbidades, que é uma situação que termina sendo também muito importante nós terminar falando. Então, como dito anteriormente, as características dos níveis de entendimento sobre a capacidade, ela vem em cima dessa classificação, sendo o nível 1A, a recomendação onde 75% ou mais das pessoas foram a favor, e dos entrevistados, pelo menos 50% entenderam como uma recomendação extremamente forte. E aí onde começam as surpresas, ou nem tanto, vamos analisar passo a passo.
O que foi entendido como extremamente recomendado do ponto de vista de comprovação seria apenas que anti-inflamatórios não hormoidais seriam recomendados para a artrose do joelho, especificamente num uso de mais de 4 meses. Mas o grande problema é que esses anti-inflamatórios basicamente seriam tópicos, né? Uma vez que anti-inflamatórios por via oral terminam trazendo grandes problemas em cima de pacientes com comorbidades, né? Então, para você ver como é falho o tratamento, quando nós pedimos nível de recomendação, apenas anti-inflamatórios tópicos teriam uma recomendação, no sentido não, logicamente, evidentemente, de melhorar a artrose, mas sim de, evidentemente, ser seguro a ponto de ser usado por mais tempo, no sentido de diminuir o quadro de dor desses pacientes. Quando nós vamos para o nível 1B ou nível 2, em situações, eu vou partir do 2 para cima, onde pelo menos 60% dos médicos foram a favor, muitas das vezes com 50% com algum nível de recomendação, começam a aparecer os exercícios físicos, de exercícios mais simples, quando falamos de situações na água, alguma situação de caminhadas, né? Só neste nível começa a entender uma modesta evidência. E por que ele cai muito? Por causa do nível de segurança da prática dessas atividades. Insisto, nós estamos falando basicamente de pacientes de mais idade e, evidentemente, associando o grau de artrose, um potencial risco de acidente termina tendo esse tipo de acontecimento. Quando nós falamos de anti-inflamatório, devemos tomar cuidado que estamos diante de pessoas que necessariamente não devem ter nenhum tipo de problema gastrointestinal para que tenha o uso do medicamento oral sem nenhum tipo de problema. E o que o trabalho cita é que preferencialmente se façam anti-inflamatórios específicos, consulte o seu médico, para que utilize-se de anti-inflamatórios com inibidores de bomba de prótons ou os inibidores seletivos da COX-2, que são remédios via de regra que você vai se deparar com ele, porque são famosos remédios por terem a receita controlada. Ainda nesta citação de nível 1B ou 2, estão os corticosteroides e o ácido hialurônico intraarticular, que os planos de saúde, boa parte deles, insistem em não autorizar para os seus pacientes em decorrência da falta de comprovação científica. Então aqui fica muito claro que o plano de saúde vai autorizar apenas uma pomada para o seu paciente, já que ele está buscando uma comprovação científica. Mas, nesse trabalho em especial, tanto o uso do corticoide quanto o uso do ácido hialurônico, que tem uma recomendação extremamente interessante, ela apresenta nível de recomendação 1B ou nível 2, porque ela comprova que essas infiltrações de ácido hialurônico têm um benefício, tanto na dor quanto no tratamento, muito mais favorável, pelo menos quando comparado àquelas 12 semanas. Evidentemente, o médico tem que saber o momento de fazer essa infiltração, para qual tipo de osteoartrite ou de osteoartrose nós estamos falando, ou basicamente, no campo da medicina do esporte, se esse atleta ele tem um nível de exigência da sua atividade esportiva já um pouco mais alto e, evidentemente, já tem os quadros iniciais da osteoartrose. E aí onde que vem um outro grande problema, quando nós queremos fazer a medicina única e exclusivamente baseada em cima de níveis de evidência. Então, se fosse desta maneira, não existe tratamento não cirúrgico para osteoartrite de quadril.
Então, faz-se o que com esse paciente? Operam-se todos eles? Para todos os pacientes de artrose do quadril, se recomendaria uma artroplastia, uma vez que não existe um nível 1A de recomendação? Isso precisa estar muito claro para as pessoas. O tratamento é um entendimento do médico para a necessidade do paciente. O nível de recomendação é um nível de recomendação, nada além disso. Esse trabalho, ele deixa muito claro uma situação como essa. Então, repito o questionamento aos planos de saúde ou às pessoas que acreditam que só trabalham em cima de nível 1A de recomendação. A pergunta fica: neste trabalho, identificou-se que não há nenhum tratamento muito forte na recomendação para osteoartrite de quadril. Então, não se trata, não se pede para fazer atividade física, não se pede para fazer nenhum tipo de dieta. É aí onde que fica o questionamento. E dessa maneira, as atividades físicas de consciência corporal, eles têm um nível de recomendação um pouco mais baixo, um B, um nível 2, termina tendo um nível de recomendação da mesma maneira que alguns outros atividades esportivas, algumas outras situações de caminhada. E aqui fica uma situação, pelo menos do ponto de vista estatístico, que não existe uma recomendação clássica do processo dietético, por mais que a gente, pelo menos na prática clínica, entende que quanto menor for a carga desse paciente, menor o peso, teoricamente menos força no eixo axial ele vai ter no quadril, mas fica claro aqui que pelo trabalho científico não tem a evidência suficiente para suportar essa necessidade, mas aqui vou abrir um parêntese e recomendar para todos os pacientes, independente do nível de recomendação, que tenham um controle mais especial em cima do seu peso corporal e basicamente para isso um acompanhamento dietético se faz necessário. O uso de anti-inflamatórios não esteroides, ele também tem uma recomendação para pacientes sem comorbidades. A gente nunca pode esquecer que quadros de artrose são extremamente dolorosos nos pacientes. Esses pacientes vão sentir dor e essa dor precisa ser tratada de alguma maneira. Então, da mesma maneira que já dito anteriormente, o tipo do medicamento precisa ser um dos cuidados do médico. E aqui a gente vai ter um cuidado um pouquinho diferenciado, um pouquinho mais importante com pacientes que têm essa dor crônica e que têm muitas vezes o quadro de depressão, porque algumas medicações elas podem estar indicadas de uma maneira mais específica. Quando se fala da osteoartrose poliarticular, da mesma maneira não existe uma comprovação em nível 1A, mas em nível 1B, em nível 2, os exercícios de conscientização corporal, de marcha, eles têm alguma ajuda no processo em geral. E da mesma maneira, o cuidado dietético, ele não vai mudar muito em cima do que a gente falou. Os pacientes que têm algum grau de comorbidade precisam tomar um pouco mais de cuidado em função de não serem todas as medicações que ele pode tomar. E da mesma maneira, do joelho e do quadril, a indicação é que o médico tenha um cuidado especial na indicação das medicações. A administração do ácido hialurônico e do corticoide, ela já não tem uma indicação, nesses casos, comprovado em nível de evidência, basicamente porque nós estamos falando de situações onde temos dores generalizadas. Não vai ou não se deve, pela boa prática médica, infiltrar todas as articulações em busca desse cuidado. Então, o médico nessa situação precisa tomar um cuidado para que, dentro do tratamento que ele propôs, não se ultrapasse uma dose de segurança em cima dos anti-inflamatórios não hormonais. Então, basicamente, chegando no final da discussão desse artigo dessa Sociedade de Reumatologia,
para tratamento de osteoartrite. O entendimento do tratamento nos casos é em cima de medidas não farmacológicas. Os anti-inflamatórios tópicos foram mais bem indicados pelos médicos em geral do que os anti-inflamatórios orais, até a gente entende os motivos, e nesse painel ficou-se uma recomendação muito contra o uso dos opioides em geral, tanto do ponto de vista transdérmico quanto do ponto de vista oral. Provavelmente, aqui eu vou fazer uma interpretação mais minha do que do texto, porque esse tipo de medicação não tem uma função no tratamento de longo prazo. Numa excepcionalidade, num quadro um pouco maior, eu me utilizo dessas medicações, mas para um efeito extremamente pontual. Ainda nessa linha de segurança do tratamento, tomar muito cuidado com anti-inflamatórios diferentes dos mencionados, né? Os que têm a sua receita carbonada ou aqueles que têm inibidores da bomba de prótons, uma vez que se você se utilizar de anti-inflamatórios de uma maneira quase que irresponsável, o tiro sai pela culatra e a piora termina acontecendo de uma maneira muito mais problemática. O paciente já tem algum grau de lesão gastrointestinal, eventualmente ele pode piorar. Nesse nível, a discussão ela recomenda exercício de conscientização corporal, citando yoga, citando o tai chi, como situações extremamente interessantes para que o atleta, o paciente, tenha uma melhora desse quadro. E a situação quanto à necessidade de exercícios na água ou na caminhada, com aquelas ressalvas, para que isso não traga um risco para esse paciente e ele consiga fazer num nível de segurança extremamente interessante. Nesse trabalho também ele faz um capítulo especial quanto à duloxetina, que anteriormente era entendido como um tratamento apropriado. Porém, nessa nova recomendação, ele termina tirando a duloxetina como um nível de evidência mais alto, diminuindo para o nível 2 de recomendação. Insisto, vamos saber interpretar isso aí. Ela tem a sua indicação para uma boa parte de pacientes, porém, ela teria caído no nível de recomendação. Ela não teria uma recomendação mais clássica para pacientes com osteoartrose poliarticular. Da mesma maneira, existe alguma recomendação para algumas medicações de pomadas com a capsaicina, da mesma maneira que os bracings, aquelas, não especificamente a joelheira, mas alguma coisa específico, alguma coisa parecida com o que você está um pouco mais acostumado. Isso aí poderia, de alguma maneira, ajudar, mas com uma evidência muito pobre. Então fica numa situação, pelo menos na minha prática clínica, na eventualidade do atleta se utilizar e gostar, se sentir bem, fica a recomendação da sua utilização, mas sabendo que obviamente não é isso que vai fazer o resultado final. Ainda na discussão, o que se mostra é que existem inúmeras formas de tratamento e cada uma para alguma fase, para alguma situação especial, para que se lembre que é um tratamento realizado tanto pelo médico quanto pelo fisioterapeuta. Então, muitas vezes algum tipo de massagem, mobilização, manipulação, né, a utilização de tapings, laser, termina sendo uma situação potencial de melhora, se busca que esse paciente tenha um quadro de dor. Do ponto de vista médico, não foi discutido ainda estar em muitos estudos, mas a situação do plasma rico em plaquetas, que cada vez tende a ser mais comum no nosso meio, por mais que o Conselho Federal de Medicina coloque um monte de restrições, a gente sabe que muitos médicos terminam se utilizando desse plasma rico em plaquetas por outros caminhos. E também outras situações como bloqueio de nervo, que é uma situação cada vez mais frequente também no consultório, medicações como methotrexate e outros produtos
nutracêuticos também precisam ser analisados com mais eficiência. O grande problema é quando a recomendação é contra. E aí é onde vem a situação, basicamente nessas terapias em cima de células-tronco e de plasma rico em plaquetas. Hoje, 2024, baseado em cima de um artigo publicado em 2019, se recomenda extremamente contrário à realização de plasma rico em plaquetas e situações em cima de células-tronco. Isso pode mudar a qualquer momento, evidentemente a ciência ela é baseada em cima de estudos que vão se modificando ao longo do tempo, então não tenhamos pressa para ciência. Ciência não se resolve em poucos meses, é um processo extremamente longo que envolve muito estudo, da mesma maneira que se cita no trabalho, eu particularmente não conheço, mas qual não seria a eficiência de um corticoide específico utilizado, FX006, de cabeça eu não sei, não lembro, talvez no Brasil tenha algum outro nome e eu faça essa associação, mas para fins aqui de texto eu não sei qual é essa medicação. E aí ele finaliza, né, da mesma maneira que citado aqui anteriormente, que ainda não se existe uma recomendação clássica para fatores de crescimento, também muitas vezes utilizado basicamente por efeitos contrários, efeitos não que não resolva, mas você trabalha em cima de um risco muito grande e uma possibilidade de uma situação de uma parestesia e até eventualmente de piorar a articulação também é citado. Ele pode estar melhorando a dor por um tempo, mas o efeito contra seria de uma piora da articulação a longo prazo, né? E cabe essa lembrança, eu acho extremamente interessante o que foi citado aqui no final da discussão desse artigo, que é uma doença tratada por inúmeros médicos, inúmeros profissionais, né? Basicamente ortopedistas, reumatologistas, médicos do esporte, fisioterapeutas em geral, mas muitos médicos. Hoje nós vivemos no Brasil principalmente, muitos médicos da família que terminam atuando diretamente com pacientes nas zonas mais afastadas das grandes cidades e eles conduzem basicamente esse tipo de situação para pacientes nessas condições. Então, ainda é uma área tratada por inúmeros profissionais. E esse quesito talvez seja um dos mais importantes. Este painel não incluiu médicos na África, América do Sul e Índia. Qual que é o grande problema disso? Porque os pacientes na América do Sul, na Índia e na África agem de uma maneira diferente dos europeus e dos americanos. Se eu, na minha prática clínica, pegar um paciente desse e prescrever um paracetamol e uma pomada, ele nunca mais volta no consultório. O perfil de dor do nosso paciente é completamente diferente dos pacientes europeus e dos norte-americanos. Nós, na África, na América do Sul e na Índia, nós utilizamos muito mais de medicação. Então, insisto, esse tipo de situação não é uma situação específica para os nossos pacientes da América do Sul. Então é muito fácil para o americano falar para não usar opioide. Aqui já é muito difícil porque, em geral, os pacientes têm uma resistência à dor, têm uma característica à dor extremamente diferenciadas. E olhe que a artrose ainda tem uma situação muito específica quanto à temperatura. Nós estamos falando da África, América do Sul e Índia, locais extremamente quentes. E as articulações respondem de uma maneira muito melhor ao calor. É muito comum aqui no Brasil um paciente do sul, né, e vamos fazer uma linha aí de Minas Gerais para baixo, onde faz-se um frio nas épocas mais frias muito intenso, muitas vezes como proposta de tratamento se mudarem para regiões mais quentes do Brasil, e isso é visto na prática. Eu posso falar isso porque eu sou nascido em uma cidade
mais fria e hoje moro numa cidade mais quente e vejo isso na prática do consultório. Doutor, eu morava no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e hoje me mudei para cá, para Natal e me sinto muito melhor, a dor é muito mais controlada. Então, para vocês verem quantas são as variáveis para o tratamento, para o plano de saúde, simplesmente chegar e falar assim, eu não autorizo a infiltração de ácido hialurônico por falta de comprovação científica. Então, resumindo, ele só vai poder deixar o médico prescrever pomada durante 12 semanas nas articulações. E para falar especificamente sobre o ácido hialurônico, que foi a grande motivação desse vídeo, uma vez que planos de saúde entendem que o paciente não tem direito por falta de comprovação científica e pede a discussão sobre o uso da medicação, eu vou ajudar os planos de saúde e vou trazer aqui um artigo da Cartilage extremamente recente, esse artigo é de 2021, onde os autores mostram o quanto é complicado a situação da osteoartrose no mundo, porque existe uma situação onde as pessoas estão aumentando o seu peso. Lembre do anterior que falei várias vezes sobre a importância do controle de peso, né, com ou sem evidência científica. E aí onde muitas vezes o plano de saúde não está percebendo. Até 2030, então lembrando que esse artigo é de 2021, então estamos falando de 10 anos, entende-se que as artroplastias de joelho devem aumentar em quase 85%, ou seja, vai praticamente dobrar a quantidade de pacientes que vão necessitar de um procedimento de artroplastia. E não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para mostrar que os custos vão aumentar exponencialmente. Hoje, provavelmente, os planos de saúde se contentam em negar uma infiltração com ácido hialurônico e será que em 2030 vai passar a negar uma artroplastia de quadril ou de joelho, mais especificamente, que é o que se trata esse artigo. Então, tomar muito cuidado que isso pode acontecer. E lógico, na contramão disso, a medicina do esporte, a educação física, a nutrição, ela tem que ajudar todos os pacientes que ainda necessitam na sua mudança do seu estilo de vida, para que não fique numa dependência farmacológica a todo momento, certo? Então, deixando muito claro aqui que tanto a terapia com corticoide como a terapia com ácido hialurônico são terapias aprovadas. O médico não está tirando da cabeça dele quando faz esse tipo de situação. Por quê? Porque o ácido hialurônico tem comprovado um efeito anti-inflamatório e condroprotetor. É lógico, existem várias dificuldades quando se falam de trabalhos científicos. Eu lembro na faculdade, há 200 mil anos atrás, quando o professor de bioestatística falou que teríamos muita dificuldade de provar que pular de paraquedas sem o paraquedas teria uma situação de várias mortes, né? Então, não é cientificamente comprovado que pular de paraquedas sem o paraquedas vai levar à morte. Então, essa é a situação. Nós não precisamos viver única e exclusivamente em cima dessas recomendações. Um pouco de bom senso também termina sendo interessante. E nesse trabalho em especial, eu não vou me prender a isso, mas como já é ponto pré-estabelecido que o uso dessas medicações são aprovadas, o nível de discussão é qual seria a média do tamanho desse ácido hialurônico, né? Se ele seria um pouco maior, se ele seria um pouco menor, para se entender pelo nível de necessidade, de capacidade dessa medicação. E aí onde que vem a história, né? A depender de como as sociedades médicas entendem a aplicabilidade, vai ter alterações na sua recomendação ou não. Então, o texto ele é claro em dizer que várias associações internacionais endossam o uso do ácido hialurônico para o tratamento da
osteoartrite, da mesma maneira que outras não, né? E inclui talvez uma das maiores, uma das mais importantes, que é a Sociedade Americana de Médicos Cirurgiões Ortopedistas, onde ela entende que, e olha que interessante, existe a recomendação médica, porém ela não aceita por entender que não existe uma significância estatística nisso. E aí eu volto à nossa situação. Será, e essa é uma das minhas linhas do consultório, que se eu consigo fazer com que o paciente faça um pouquinho de cada coisa, ele não melhore e muito. Então todos os meus pacientes têm indicação de perda de peso. Todos os meus pacientes têm indicação de ganho de fortalecimento muscular do jeito que eu acho que é o mais certo, do jeito que é o mais certo pela literatura. E por que não fazer uma infiltração, já que essa medicação também tem os efeitos anti-inflamatórios e controprotetores. Talvez o grande problema para que se consiga relevância é porque isoladamente talvez ele não tenha realmente esse efeito. Então se eu pego lá um paciente acima do peso, sedentário, e simplesmente faço a aplicação de ácido hialurônico, talvez eu não consiga, e realmente é algo que está se comprovando em cima dos trabalhos científicos. Isso isoladamente não traz nenhuma situação. Então, será que acrescer isso na sua prática do dia a dia não é uma situação extremamente necessária e interessante? Nesse outro trabalho, falando também sobre artrite do joelho, artrose no joelho, falando sobre as injeções intraarticulares, a gente mostra que existe uma situação de alívio dos sintomas, e principalmente da dor em geral e da função desse atleta com o uso do ácido hialurônico, que não é nenhuma novidade, ele já é liberado, as viscosuplementações já são liberadas desde 1997, com o Congresso Americano de Reumatologia, fazendo uma escolha, indicando para os médicos como uma escolha terapêutica desde os anos 2000, nós estamos falando de praticamente 30 anos, 25, 30 anos, né? Porque se sabe que o ácido hialurônico contribui na inibição da degradação da cartilagem. Então também vamos analisar de uma outra maneira. Talvez não melhore tudo que a gente espera, mas ajuda a não piorar, o que traz basicamente a mesma situação, uma vez que, com o passar dos anos, todas as nossas articulações vão piorar. Então, se eu conseguir com essa medicação dar uma bloqueada, segurar, inibir que essa cartilagem tenha esse processo de degradação, já é, da mesma maneira, também uma grande conquista. Então, conclui esse artigo falando que a gente já sabe que a artrose de joelho ela é uma situação que traz um caos social, né? As pessoas que convivem ou que têm esse quadro entendem-se que existem uma vida extremamente complexa, né? Pessoas que não podem morar numa casa de 2 andares, né? Pessoas que eventualmente moravam num duplex e têm que se mudar ou para um apartamento ou para uma casa térrea por causa disso. Pessoas que, por não conseguirem fazer atividade física, têm muita dificuldade de sair de casa. Pessoas que simplesmente abrem mão de ir na casa de alguma outra pessoa, de ir num restaurante, de ir numa festa, porque ela tem dor no joelho. Então, deixar muito claro que algumas situações apresentam uma situação interessante para, pelo menos, se atrasar o procedimento cirúrgico. E como não poderia ser diferente, para finalizar esse vídeo e para que ele não fique mais longo do que ele já está, espero que se você chegou até aqui, curta, compartilhe, fale com alguém que possa eventualmente se interessar. E se você for um atleta, seja lá qual for o seu nível, fique aqui mais alguns minutinhos para que a gente fale especificamente do tratamento com injeções para atletas com osteoartrose. Então, da mesma maneira que existe um lado da população que vem promovendo um aumento absurdo do ganho de peso, a atividade física, a população atlética também vem aumentando bastante, né? Existe hoje uma grande dicotomia na sociedade. Então, existe um grupo que aumenta muito de peso e um outro grupo que começa
a fazer atividade física de uma maneira cada vez mais intensa. E automaticamente existe a possibilidade que esse atleta comece a ter dor no joelho. Essa é a prática do dia a dia do consultório e é por isso que eu indico basicamente ácido hialurônico para todos os meus atletas a partir de uma determinada idade que tenha a combinação dor no joelho e achados de cartilagem degenerada na ressonância magnética. Porque aí também não precisa ser nenhum gênio, mais uma vez, para entender que se nós não fizermos nada e esse atleta continuar a forçar essa articulação, o quadro do desgaste vai vir muito maior. Ele precisa de alguma proteção para se manter ativo por mais tempo. Nós estamos falando de atletas na casa dos 40 anos, 50 anos, já com achados de lesão na sua cartilagem em ressonância magnética e são sintomáticos. Então, eu não posso fazer como alguns médicos fazem, ou fizeram no passado, recomendando que a pessoa pare de fazer atividade física. O nível não pode ser absurdo a esse ponto, senão o ministro da Segurança vai começar a falar, não saia de casa. E já deve estar acontecendo alguma coisa nesse sentido. Então, não adianta eu simplesmente chegar e falar assim, não pratique atividade física para que não piore essa sua artrose. Fique sentado numa cadeira. Nós já passamos de 1930, 1940 e esse não é mais o entendimento. Nós precisamos saber que atletas que praticam essas atividades físicas vai ter uma aceleração na hora que você trabalha com um nível de impacto maior na cartilagem. Isso é uma questão fisiológica. Então, esse tipo de cuidado, esse tipo de abordagem, ele precisa ser realizado. Da mesma maneira que, se eu for pegar as pessoas que não são atletas, tudo que eu falei até agora indica na solicitação que essa pessoa faça atividade física. Então, se ela vai fazer atividade física, evidentemente, a depender de como faz, ela pode piorar a artrose. Então, volta tudo a estaca zero, fica o cachorro mordendo o rabo. Então, é importante, né, estudos como esse, e aqui nesse estudo italiano, você está vendo medicina ali em cima, não é brasileiro, ele é italiano, né, ele buscou 636 estudos, né, 95 eles terminaram separando, mas especificamente para o trabalho, fizeram 4 estudos, 2 falando especificamente do exercício e 2 falando em cima das terapias com injetáveis, basicamente o ácido hialurônico. Então, termina sendo interessante que aqui, quando se fala do efeito terapêutico do exercício, né, num trabalho de 10 semanas, então também não é do dia para a noite, 10 semanas eu ainda acredito é um treino extremamente curto, né, um tempo extremamente curto, mas ele já mostrou uma contribuição positiva. E o nível de estudo é tão grande que eles chegaram a analisar pessoas por mais de 20 anos. Né? Então, a atividade física fez com que se reduzisse a carga nos corredores durante esse tipo de período. E aí também fica uma situação preocupante barra boa, que mesmo sem fazer atividade física, o quadro de melhora pode persistir praticamente por um mês. Né? Preocupante porque a pessoa, teoricamente, tem que se manter fazendo atividade física eternamente. Preocupante entre aspas, né? Todos sabemos o quanto isso é bom, o quanto isso é útil para a população em geral. E quando se fala da terapia com injeção, os trabalhos estudados, eles procuraram ou eles analisaram atletas de futebol que fizeram esse protocolo com 2 infiltrações de derivados do ácido hialurônico com um intervalo de segurança. Cada médico faz essa situação de uma maneira diferente, cada produto pede uma maneira diferente. E o que é mais interessante é a conclusão do trabalho, né, onde fala que houve uma melhora significativa dos eventos de performance, de atividades diárias, da dor, e da mesma maneira fazendo com que dentro de escalas, né, principalmente a escala que a gente está mais acostumado a usar, a visual da dor, pelo menos
comparando tanto em um mês, 3 meses e 6 meses, esse quadro melhorou quando comparado com quadros pré-injeção. Fica aqui a lembrança aqui para que nós, mais uma vez, insistimos que o entendimento, a prática médica associada ao estudo, ao que cada colega faz, termina conduzindo a prática do dia a dia, né? E o mínimo que o médico pode fazer é fazer as propostas de tratamento para o seu paciente. Se o plano de saúde vai autorizar, se não vai, se eventualmente é caro, se é barato, se o paciente vai arcar com os custos, isso já não é problema do médico. O médico tem que fazer a opção. Doutor, eu não tenho dinheiro para fazer isso, o meu plano de saúde não autoriza. Tá bom, paciência, vai fazer o quê? Aprenda a conduzir o seu paciente em qualquer condição. Mas não se pode omitir o que existe de possibilidade para ele. Porque de repente você está tratando o joelho de uma pessoa que tenha condições financeiras, que não tenha nenhum tipo de preocupação se o plano de saúde autorizou ou não, e eventualmente, se você convenceu o paciente da necessidade, ele poderia arcar com esse custo sem nenhum problema. Só que se ele não souber, é muito improvável que ele traga a possibilidade para você, além de ser no mínimo vergonhoso, né? Doutor, eu vi que tem esse tratamento, ele serve para mim? É no mínimo vergonhoso, é uma obrigação do médico fazer as propostas de tratamento. O vídeo foi longo, mas algum grau de dinamismo creio que seja interessante para que você entenda um pouquinho mais sobre as infiltrações com ácido hialurônico nas articulações do joelho, as dificuldades para se fazer um trabalho científico e o que significa os níveis de evidência nas mais diferentes situações aqui que a gente comentou. Aquele chavão de sempre no final, curte, compartilha, comenta, pergunta. Se não gostou, não precisa fazer nada também. Se tiver dúvida, pode perguntar, é um prazer sempre conversar com vocês. Deixando sempre claro e evidente que isso aqui não é uma consulta médica, em nenhum momento se prestou a ser. Então, se o seu caso vai relativamente próximo ao que a gente falou, e se você estiver em Natal ou na região, pode me procurar nos consultórios que eu já disse no começo do vídeo, ou eventualmente, se você estiver fora daqui e tiver dúvidas, procure o seu médico de esporte, procure o seu ortopedista, procure o seu reumatologista de confiança e tenha uma conversa extremamente importante sobre esse assunto. Tchau!